O começo da escuridão. Sob as luzes brilhantes de Hollywood, onde tudo parece perfeito e eterno, havia um homem cujo sorriso parecia capaz de iluminar qualquer sala. Um sorriso largo, caloroso, quase infantil. Um sorriso que dançava junto com o corpo, que cantava junto com a voz. Esse homem era Dick Van Dyke. Para o mundo, ele era a própria personificação da alegria, um símbolo de leveza, talento e carisma. Um artista que fazia milhões rirem, sonharem e acreditarem que a vida podia ser simples e feliz. Mas por trás daquele sorriso famoso, havia algo que ninguém via. Um silêncio pesado, uma inquietação constante, uma escuridão que nem o holofote mais intenso conseguia alcançar. Dick Van Dyke era, na essência, um homem extremamente tímido. Não aquela timidez charmosa que parece engraçada aos olhos de fora, mas uma timidez paralisante, sufocante, que apertava o peito e travava a voz. Em um mundo construído à base de festas luxuosas, estreias glamurosas, entrevistas, encontros sociais intermináveis e conversas superficiais, ele se sentia deslocado, pequeno, invisível. Cada novo evento era um desafio emocional, cada cumprimento um esforço enorme, cada conversa com um estranho um campo minado. Enquanto todos viam confiança, ele sentia medo. Enquanto todos ouviam risadas, ele ouvia o próprio coração disparar. Enquanto todos celebravam, ele apenas sobrevivia. Ele não sabia como se encaixar, não sabia como ser espontâneo naquele ambiente, e então, quase sem perceber, ele encontrou algo que parecia uma solução simples, algo aceito, algo comum, algo que todos usavam: álcool. No começo foi inocente. Um drink antes de uma festa, um copo para relaxar, uma dose para acalmar os nervos. E funcionava. Com apenas um gole, algo mudava dentro dele. A tensão diminuía, a mente desacelerava, o medo recuava alguns passos, as palavras começavam a sair com mais facilidade, o riso vinha sem esforço. Com um drink na mão, Dick Van Dyke conseguia ser sociável, conseguia conversar, conseguia fazer piadas, conseguia parecer confiante. Pela primeira vez, ele sentia que podia ser ele mesmo, ou pelo menos uma versão de si mesmo que o mundo aceitava. Descobri que se eu tomasse um drink, isso me deixava mais solto, as barreiras caíam e eu me tornava muito sociável. Foi isso que me iniciou. O problema é que aquilo que começa como alívio raramente avisa quando vai se transformar em dependência. O que era apenas um apoio social aos 30 anos começou a se infiltrar em outras áreas da vida. O drink nas festas passou a ser também em casa. 1 para relaxar depois do trabalho, 2 para dormir melhor, 3 para silenciar a mente, 4 para esquecer o cansaço, a pressão, as inseguranças. Sem perceber, ele já não bebia apenas para enfrentar o mundo exterior. Ele bebia para suportar o mundo interior. A bebida deixou de ser companhia ocasional e passou a ser presença constante. Estava lá nos dias bons e principalmente nos dias ruins. Estava lá quando o aplauso acabava, quando o estúdio se esvaziava, quando o silêncio da noite trazia à tona tudo aquilo que ele evitava sentir. Por 7 anos, o consumo foi pesado. Depois, se estendeu para 1 década. Depois, 2. 25 anos. 25 anos de sua vida escorrendo lentamente pelo fundo de um copo. 25 anos em que o sorriso público escondia uma batalha privada. 25 anos em que a alegria encenada mascarava um vazio profundo. E o mais assustador de tudo, ele não percebeu quando isso aconteceu. Não houve um momento claro, nenhum alarme, nenhuma linha visível entre controle e dependência.
Quando foi que o drink deixou de ser uma escolha e se tornou uma necessidade? Quando foi que a solução virou prisão? Quando foi que o apoio virou algema? Quando foi que o homem que fazia o mundo sorrir começou a perder-se de si mesmo? Essa é a história que ninguém via. A história por trás da máscara. O começo da escuridão. O abismo. O sucesso não te protege dos demônios. Na verdade, muitas vezes, ele os alimenta. Aos olhos do mundo, Dick Van Dyke estava no auge absoluto. Sua carreira brilhava como poucas em Hollywood. Ele estrelava programas amados, era presença constante nos lares americanos. Dançava com Julie Andrews em Mary Poppins. Arrancava gargalhadas de crianças e adultos ao redor do mundo. Seu nome era sinônimo de alegria, leveza e esperança. Onde ele aparecia, o sorriso parecia inevitável. Mas esse era apenas o palco, apenas a fachada. Em casa, quando as câmeras paravam de gravar, quando o figurino era retirado e o silêncio tomava o lugar dos aplausos, um homem diferente emergia. O corpo cansado, a mente confusa, o coração pesado. O álcool, que antes parecia um apoio, agora era uma exigência constante. Aos poucos, quase imperceptivelmente, o bêbado feliz começou a desaparecer. Aquele homem expansivo, solto, aparentemente despreocupado, foi dando lugar a algo muito mais sombrio. Um bêbado raivoso, um homem irritadiço, um homem profundamente infeliz. Pequenas frustrações viravam explosões, silêncios viravam tensão. O riso já não vinha com facilidade. E então a depressão chegou. Não chegou com aviso, não chegou com alarde. Ela entrou sorrateiramente, como uma sombra que cresce ao longo do dia até cobrir tudo ao redor. Aos poucos, sufocou o que ainda havia de bom. Apagou o prazer nas conquistas, roubou o sentido das vitórias. Nada parecia suficiente, nada parecia verdadeiro, nada parecia durar. O casamento com Margie Willett começou a ruir sob esse peso invisível. Enquanto Dick era sugado pela vida glamurosa de uma estrela de Hollywood, festas, compromissos, viagens, atenção constante, Margie rejeitava completamente aquele mundo. Ela não queria os holofotes, não queria o ritmo artificial, não queria a solidão que vinha acompanhada de fama. Eles passaram a viver realidades opostas, separados não apenas pela rotina, mas por uma dor que nenhum dos dois sabia nomear. E assim, cada um buscou anestesia onde conseguiu. Dick se voltou ainda mais para o álcool. Margie se refugiou em medicamentos controlados. Dois caminhos diferentes, a mesma tentativa desesperada de escapar da dor. A casa se transformou em um lugar pesado. O amor ainda existia, mas estava soterrado sobre frustrações, ressentimentos e silêncios longos demais. A dor de um refletia a dor do outro, como um espelho cruel que apenas devolvia aquilo que ninguém queria ver. Anos depois, Dick falaria sobre esse período com uma honestidade brutal. Eu estava em sérios problemas, ele diria. Você fica suicida. Você começa a pensar que simplesmente não pode continuar. Foi terrível. O homem que fez milhões sorrirem não conseguia encontrar um sentido para sorrir quando estava sozinho. E então veio o momento que mudaria tudo. Não foi um escândalo, não foi um colapso público, foi um instante silencioso e devastador. Ele olhou para seus 4 filhos, viu seus rostos inocentes, seus olhos cheios de confiança, crianças que dependiam dele não apenas para sobreviver, mas para aprender o que era ser adulto, o que era ser pai, o que era ser homem. E naquele instante, a verdade o atingiu como um soco. Ele estava se tornando seu pai. O pai de Dick, Lauren Van Dyke, havia sido um músico talentoso,
Um homem sensível, capaz de tocar saxofone e clarinete em uma banda de jazz. Mas a vida o empurrou para um trabalho de vendas que ele odiava. A frustração se acumulou. A depressão se aprofundou e todas as noites, apesar do sorriso forçado no rosto e do brilho cuidadosamente polido nos sapatos, Lauren Van Dyke chegava em casa bêbado. Dick conhecia esse filme. Ele havia vivido isso como filho. A ausência emocional, a confusão, o medo silencioso. E agora, com um nó no estômago, percebia que estava prestes a repetir a mesma história, só que do outro lado. A história estava se repetindo, e Dick Van Dyke sabia. Se ele não parasse agora, se não quebrasse aquele ciclo, seus filhos se lembrariam dele exatamente como ele se lembrava de seu pai. Foi ali, no ponto mais fundo do abismo, que algo se quebrou, e ao mesmo tempo, algo nasceu. Chega. Era o suficiente. O ponto de virada. Em 1972, aos 46 anos, Dick Van Dyke tomou a decisão mais difícil de toda a sua vida. Não foi uma decisão impulsiva, não foi tomada em um momento de euforia. Foi uma escolha feita no silêncio, no cansaço extremo, quando a dor já não podia mais ser ignorada. Ele se internou em um hospital por 3 semanas para enfrentar seu vício de frente. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, ele parou de fugir, parou de justificar, parou de fingir controle. Ali, longe dos holofotes, longe das expectativas do público, longe da imagem do homem feliz, ele se permitiu ser apenas um homem quebrado em busca de ajuda. Não havia nada de glamuroso naquele lugar. Não havia tapete vermelho. Não havia maquiagem, figurino ou música de abertura. Não foi fácil. Não foi bonito. Não foi confortável. Não havia câmeras. Não havia aplausos. Não havia ovações de pé. Havia apenas silêncio. Rotinas rígidas, olhares honestos e um homem sendo obrigado a encarar o monstro que havia alimentado por 2 décadas e meia. Cada dia naquele hospital era um confronto. Confronto com a abstinência, confronto com a culpa, confronto com memórias que ele havia tentado afogar por anos. Sem o álcool para anestesiar, tudo vinha à tona. Medos antigos, vergonhas guardadas, arrependimentos profundos. Mas há algo poderoso sobre tocar o fundo. Quando você chega ao ponto mais baixo, não há mais para onde cair. E é exatamente ali que o chão deixa de ser queda e passa a ser fundação. Durante aquelas 3 semanas, algo finalmente clicou dentro dele. Uma compreensão que mudaria sua vida para sempre. Dick percebeu que o alcoolismo não era uma falha moral, não era fraqueza de caráter, não era falta de disciplina ou imaturidade. Era uma doença, um vício físico real, devastador, tão poderoso quanto a heroína. Um inimigo que sequestra o corpo e a mente. E admitir isso, aceitar essa verdade sem vergonha, foi o primeiro passo genuíno em direção à liberdade. Mais tarde, ele colocaria isso em palavras simples e diretas. É uma doença física, ele diria. Não tem nada a ver com a pessoa não ser madura o suficiente para não beber demais. É um vício verdadeiro. Essa compreensão mudou tudo. De repente, ele não era um fracasso, não era um homem fraco, não era alguém irremediavelmente quebrado. Ele estava doente, e doenças podem ser tratadas. Essa mudança de perspectiva foi libertadora. Pela primeira vez em anos, Dick Van Dyke sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não uma esperança exagerada ou ilusória, mas uma esperança silenciosa, sólida, real. Quando ele saiu daquele hospital, 3 semanas depois, estava sóbrio.
O corpo estava limpo do álcool, a mente, ainda frágil, começava a clarear. Mas a sobriedade não era um troféu, não era um final feliz automático. Era apenas o começo. O verdadeiro trabalho estava apenas começando. Permanecer sóbrio, um dia de cada vez. Reconstruir sua vida passo a passo. Reconquistar a confiança perdida. Aprender a lidar com emoções sem anestesia. Tornar-se o pai que seus filhos precisavam, o marido que ele desejava ser, o homem que ele respeitaria ao se olhar no espelho. Isso levaria anos, exigiria disciplina, exigiria humildade, exigiria coragem diária. E, sem dúvida, seria o papel mais difícil que Dick Van Dyke já havia interpretado. Mas havia algo diferente agora. Pela primeira vez em 25 anos, Dick Van Dyke não estava fugindo. Ele não estava se escondendo. Ele não estava anestesiado. Pela primeira vez em 25 anos, Dick Van Dyke estava livre. A transformação. A sobriedade não apenas salvou a vida de Dick Van Dyke, ela revelou quem ele realmente era destinado a ser. Quando o álcool saiu de cena, algo muito maior entrou em seu lugar. Clareza. Pela primeira vez em décadas, Dick pode olhar para si mesmo sem névoa, sem anestesia, sem fuga. E o que ele encontrou não foi um homem vazio. Foi um homem cheio de possibilidades que haviam ficado adormecidas por anos. Os anos que se seguiram a 1972 se transformaram em uma verdadeira aula magistral de resiliência. Nada aconteceu da noite para o dia. A reconstrução foi lenta, paciente, feita de pequenos passos. Ele se aproximou novamente de seus filhos, reconstruindo laços que haviam sido enfraquecidos pelo silêncio e pela ausência emocional. Conversas difíceis foram enfrentadas. Pedidos de perdão foram feitos. Confiança foi reconquistada, não com palavras, mas com constância. Ao mesmo tempo, Dick continuou trabalhando. E ali surgiu uma verdade poderosa. O talento nunca esteve no álcool. O brilho nunca veio da bebida. Sua criatividade, sua energia, seu carisma, tudo isso existia por conta própria. Ele provou ao mundo e a si mesmo que não precisava de álcool para ser extraordinário. Mas talvez o passo mais corajoso de todos tenha sido outro. Dick Van Dyke decidiu falar. Em uma época em que o vício era tratado como vergonha, quando as pessoas escondiam suas lutas atrás de portas fechadas e sorrisos forçados, ele se levantou diante do público e disse, com honestidade desarmante, eu era um alcoólatra. E eu busquei ajuda. Aquelas palavras tiveram um impacto profundo. Algo mutou no ar. Pessoas que se sentiam sozinhas passaram a se sentir vistas. Pessoas que acreditavam estar quebradas começaram a enxergar esperança. A resposta foi avassaladora. Cartas começaram a chegar. De homens, de mulheres, de famílias inteiras. Cartas de pessoas de todo o país. Pessoas que tinham vergonha demais para admitir que tinham um problema com bebida. Pessoas que nunca haviam dito isso em voz alta. Pessoas que, pela primeira vez, encontraram coragem para buscar ajuda, porque alguém que admiravam teve coragem de ser vulnerável. Eu recebo muitas cartas de pessoas que dizem que, de repente, não tinham mais vergonha de admitir que tinham um problema com bebida e buscaram ajuda. Dick compartilhou certa vez. Então, eu tenho muito orgulho disso. Sua vulnerabilidade se tornou sua maior força. Aquilo que antes ele escondia, agora salvava vidas. Sua história deixou de ser apenas sobre superação pessoal. Ela se tornou um farol, uma luz constante para aqueles que ainda se afogavam na mesma escuridão da qual ele havia escapado. Mas Dick Van Dyke não parou por aí. Em 1978, ele ajudou a estabelecer o Centro de Tratamento de Vícios Dick Van Dyke, um espaço criado não apenas para tratar dependência química, mas também saúde mental.
Um lugar onde pessoas poderiam encontrar ajuda sem serem julgadas. Um lugar onde o acesso ao tratamento não dependia da capacidade de pagar. De sua dor, nasceu propósito. De sua queda, nasceu serviço. De sua escuridão, veio luz para incontáveis outros. E, conforme as décadas passaram, algo verdadeiramente notável aconteceu. Dick Van Dyke não apenas sobreviveu, ele prosperou. Continuou dançando com a mesma alegria que o tornou famoso. Continuou cantando, atuando, encantando novas gerações. A sobriedade não o diminuiu, ela o expandiu. Ele se permitiu amar novamente, casando-se com Arlene Silver aos 86 anos, provando que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a felicidade. Ele descobriu algo essencial. A vida após o vício não é apenas sobre existir, é sobre presença, é sobre verdade, é sobre viver plenamente, com os pés no chão e o coração aberto. Mas mesmo com tudo isso, a maior transformação ainda estava por vir. 100 anos de vida plena. 13 de dezembro de 2025. Dick Van Dyke completou 100 anos. 100 anos. Uma marca que para muitos representa o fim da estrada. Um número que costuma ser associado à fragilidade, à limitação, à despedida lenta da vida. Mas com Dick Van Dyke, esse número significa exatamente o oposto. Porque aqui está o que torna essa história verdadeiramente extraordinária. Aos 100 anos, Dick Van Dyke não apenas existe, ele dança. Ele não apenas sobrevive, ele prospera. Ele não apenas se lembra de dias melhores, ele está vivendo seus melhores dias agora mesmo. Enquanto muitos diminuem o ritmo, ele acelera o coração. Enquanto muitos se recolhem, ele se movimenta. Enquanto muitos desistem, ele celebra. 3 vezes por semana, esse homem de 100 anos vai à academia. Não como símbolo, não como espetáculo, mas como compromisso com a vida. Ele faz abdominais, leg press, treinos de corpo inteiro. Ele fortalece músculos, equilíbrio, respiração. E então vem a parte mais bonita de todas. Entre uma máquina e outra, ele não anda, ele dança. Com leveza, com alegria, com presença. A maior parte do meu tantarolo e cantar acontece quando estou indo de uma máquina a outra, ele diz, com aquele mesmo sorriso contagiante que conquistou corações há mais de 7 décadas. Esse sorriso não é atuação, é gratidão em movimento. Aos 98 anos, Dick Van Dyke ganhou um Emmy, tornando-se o mais velho vencedor Daytime Emmy da história. Aos 99, apareceu em um videoclipe do Coldplay, dançando ao lado de sua família, atravessando gerações com a mesma energia que o tornou eterno. Aos 100, ele continua forte, continua curioso, continua presente, continua inspirando milhões. Sua esposa, Arlene Silver, 46 anos mais jovem, diz que ele é o ser humano perfeito. E não é difícil entender por quê. Eles dançam juntos em casa, eles riem juntos, eles compartilham pequenos momentos que, somados, formam uma vida extraordinária. Eles vivem, plena, completa, alegremente. Quando perguntado sobre o segredo de sua longevidade, Dick Van Dyke não hesita. Ele é direto, honesto, simples. Eu me livrei da bebida e dos cigarros e todas essas coisas, o que é provavelmente por isso que eu ainda estou aqui. Mas a verdade vai além disso. É sobre escolher a vida em vez da desconteza. É sobre encarar seus demônios ao invés de fugir deles. É sobre assumir responsabilidade pelo próprio futuro. É sobre compreender que transformação não tem prazo de validade. Ela pode acontecer aos 20, aos 46, aos 60 ou aos 96. 100 anos não é suficiente, Dick diz hoje. Você quer viver mais, o que eu planejo fazer. Pense nisso.
Um homem que um dia contemplou encerrar sua própria vida por causa do vício, hoje afirma que 100 anos não são suficientes. Isso não é apenas sobrevivência, isso é vitória. Então, qual é a lição aqui? O que podemos aprender com este homem que dançou através da dor, da queda, da reconstrução e do tempo? É simples e poderosa. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para buscar ajuda. Nunca é tarde demais para se libertar. Nunca é tarde demais para se tornar quem você sempre foi destinado a ser. Nunca é tarde demais para encontrar alegria, propósito e significado. Dick Van Dyke é a prova viva de que seu passado não define seu futuro, que sua idade não limita seu potencial e que seus momentos mais sombrios podem se tornar o alicerce de seus maiores triunfos. Como o próprio Dick diz, continue se movendo. Continue avançando, continue tentando, continue dançando, continue vivendo, continue lutando. Porque a vida real, bela, plena e verdadeira, está esperando do outro lado daquele primeiro passo corajoso. Dick Van Dyke deu esse passo aos 46 anos. E hoje, aos 100, ele ainda está dançando. E você? O que está te impedindo? Se inscreva no canal e mude sua vida de uma vez por todas. Nunca desista. Faça um comentário e nos conte o que está achando de nossos vídeos. Dê sugestões do que gostaria de ver e ouvir.